Existe uma melhor abordagem psicológica para tratar a depressão? Hoje nessa live a gente vai entender, dentro das diversas abordagens, das diferenças entre elas, se existe uma que é melhor, que é mais eficaz para tratar transtorno depressivo maior ou qualquer outro transtorno, depressivo, Então, gente, quando a gente vai falar de depressão e vai falar do nosso trabalho, a gente vai pensar nas nossas abordagens. E será que as nossas abordagens dão conta de tratar um sofrimento tão grave que vai a nível de suicídio, Será que a minha vai, eu sou um existencial humanista, será que dá conta, Eu sou um gestaltista, porque tem uma abordagem que é famosa, por tratar a depressão, que é a TCC, Ela é famosa por quê? Porque você sabe, gente, que quando Aaron Beck criou a TCC, foi justamente para o tratamento da depressão. Então, ele estava fazendo pesquisas com pessoas com depressão e as técnicas aplicadas e criadas foram direto para essa demanda, Então, ela, digamos assim, ela é legitimamente criada para tratar a depressão. Depois ela foi expandida para tratar qualquer outra demanda, Hoje com demandas até mais complexas que a TCC nem recebia, Que é o caso da esquizofrenia, Ou seja, então a TCC está se ampliando, Agora a gente sabe que nem todas as abordagens, elas têm limitações entre si e elas têm potencialidades, claro, Então a gente tem que entender por quê. Aí eu vou dar uma resposta aqui para vocês. Por quê? Todas as abordagens são eficazes para tratar a depressão. Porque não é a demanda do indivíduo que a gente trata um indivíduo frente à demanda. Essa é a principal resposta para a gente entender por que todas as abordagens tratam a depressão. A gente não trata os sintomas, a gente não trata diretamente, nos sintomas, como a medicação, por exemplo, A medicação, a pessoa está com insônia, a insônia é um sintoma de alguma coisa, você não consegue dormir, tem um sintoma aí, tem as causas. A gente vai tratar das causas mais profundas, que são as causas psíquicas. Então a gente não trata do sintoma em si. Então, só que o psicólogo, muitas vezes, ele fica preocupado com o sintoma para tratar. E ele começa a buscar soluções para aqueles sintomas, sem entender que a sua abordagem, ela arranca a capa do sintoma e ela vai tentar enxergar além dos sintomas, por dentro desse sintoma. Por que desses sintomas? E como essa pessoa está lidando com esses sintomas? Esse como é importante também. As fenomenológicas, elas não lidam com o porquê. Elas lidam com o como e o que. A TCC, a psicanálise, ela vai lidar com o como, da onde veio esse sintoma. A gente olha um pouco mais para o passado. Por mais que a TCC, ela também trata de uma questão do aqui e agora, mas ela vai investigar suas crenças centrais no passado, sua aprendizagem, o que foi aprendido até ali, também para ajudar dentro das questões cognitivas. Então, todas as abordagens, elas vão entender esse indivíduo. Então, independentemente do que ele estiver desenvolvendo, ela vai saber ajudar. E todas as abordagens, elas têm uma forma de entender esse indivíduo diante da depressão, Cada um a sua forma, porque cada um tem um objetivo, tem um objeto de estudo, A TCC é o inconsciente, a terapia cognitivo-comportamental, as cognições, os processos cognitivos, Como a pessoa pensa sobre aquilo, como a pessoa, quais são as crenças dessa pessoa, A analítica, ela vai pensar ali nos arquétipos e nos complexos, que essa pessoa se desenvolve, que forma essa pessoa, que faz com que essa pessoa se expresse, pense, analise, se comunique, e tudo mais. Cada uma vai pensar num aspecto diferente, sobre essa pessoa. A sistêmica, vai pensar sobre as questões, sistemas que essa pessoa vive. Ela vai pegar e ela vai pontuar muito mais as questões ambientais junto às psíquicas, Como é que essa pessoa se vivencia, a conjuntura sistêmica, que ela vive no trabalho, em casa, na sociedade como um todo. Ou seja, cada abordagem vai entender. Agora, por que então eu tô dentro da minha abordagem? A outra pergunta agora. Eu tô ali na minha abordagem, eu sou psicanalista, por exemplo. Aí eu tô ali com o meu paciente tá com apatia, tá todo, não tá conseguindo nem falar, não consegue fazer nem as coisas que antes fazia, Perde o interesse total por aquilo. Imagina só, A depressão, ela tem essa característica de sintomática muito interessante, A pessoa perde o interesse por aquilo que ele gostava. Imagina aquilo que ele vai enfrentar ali, um processo terapêutico, um processo de
enfrentamento, né? Como é que ele vai enfrentar isso se ele não consegue nem entrar em contato com as coisas que ele sempre gostou? E aí, eu sou psicanalista, eu preciso que ele fale. E agora, como é que faz isso? Como é que se enfrenta essas questões relacionadas na minha abordagem? Será que a abordagem da TCC não é melhor porque a TCC ela é mais diretiva? E aí a minha aqui depende muito... Gente, não. É um erro, inclusive, dizer, né, sobre sobre essa questão da direção. Sim, ela tem uma certa direção, tem uma certa organização a TCC, mas ela não tem como direcionar as metas, os desejos dessa pessoa, o que essa pessoa quer mudar, quais são os sentimentos dessa pessoa ali. Essa pessoa precisa fazer isso. Todas as psicoterapias, o paciente é extremamente ativo. É extremamente ativo. Então, como faz pra gente lidar com todas essas questões? E aí, gente, a TCC, ela parece ser mais, digamos, mais fácil de lidar, porque, na verdade, ela tem algumas intervenções que fazem parte do nosso primeiro nível de atendimento. Por exemplo, ela faz psicoeducação. Faz parte do processo de psicoterapia da TCC também, fazer psicoeducações, porque a gente trabalha com aprendizagem. Mas você sabe que no primeiro nível de atendimento do psicólogo, antes dele entrar no processo de psicoterapia, ele pode fazer psicoeducação, e essas intervenções facilitam muito o psicólogo a entrar no processo de tratamento. Ele precisa fazer avaliação clínica das questões sintomáticas. Eita, e agora? Eu sou existencial humanista, eu nem trabalho com diagnóstico. Trabalha sim. E se a gente não faz isso, nenhuma abordagem, nem a TCC, nenhuma abordagem, nem a TCC que eu falo, gente, porque ela foi criada para tratar depressão. Se o psicólogo clínico, ele não entra nessas questões relacionadas ao primeiro nível sintomático, onde tudo vai ficar claro e organizado para você, para o paciente, para os familiares e para outros profissionais da área da saúde, onde a gente vai precisar encaminhar, de repente, né? Se nada disso tá claro, se o psicólogo, que é um profissional da área da saúde, ele tem que ver a saúde como um todo, né? Que é um bem-estar físico, mental, social. Se o psicólogo não consegue enxergar a saúde como um todo, ele não vai conseguir ajudar essa pessoa a tratar cada nível dessa saúde, né? Ele não vai conseguir ajudar o paciente a entender a necessidade dele tomar medicação em dado momento. Ele não vai conseguir ajudar a família a compreender que muitas vezes o ambiente é tóxico e o ambiente tem que mudar para que essa pessoa melhore. Ele não vai compreender que para se entrar no processo de psicoterapia, a maior ação é do paciente, não é do psicólogo, né? O paciente precisa ter maior, né, ação para isso, e para ele entrar com maior ação, as dores mais superficiais precisam estar. Ele precisa lidar com essas dores, né, mais superficiais. Então é claro, gente, que as nossas abordagens todas vão dar conta, porque cada uma vai falar de um aspecto muito aprofundado que vai lidar com a saúde psíquica, né? Ao final, todas elas vão ajudar a pessoa a se desenvolver como pessoa, a amadurecer, a se conhecer mais, a conhecer mais a sua volta, o que está à sua volta. Ela vai ter mais consciência. Todas elas trazem a pessoa para a consciência. Agora, se o psicólogo não sabe como organizar o seu processo de tratamento como um todo, ele não sabe entrar num processo terapêutico. Ele não sabe como entra, quais são as intervenções, quais são as técnicas usadas no início, né? Essas técnicas não vão se utilizar se elas não fazem sentido para o paciente. Só vai fazer sentido para o paciente se ele entender esse processo. Mas para ele entender esse processo, ele não pode estar numa crise muito aguda de sofrimento, né? Ele não pode estar com uma ideação suicida a nível alto, né? De risco alto. Ele não pode estar nessas questões porque ele não consegue entrar no seu processo, ele não consegue se responsabilizar por um processo. A psicoterapia é um desafio para o psicólogo porque o paciente tem que se responsabilizar pelo processo. Eu sempre dou um exemplo, né, de quando a gente, sei lá, uma coisa que é muito comum, todo mundo faz, né, esbarrar o dedinho do pé no canto da mesa. Quem que não faz isso, né? Todo mundo na vida já fez isso umas 2 ou 3 vezes, pelo menos. Quando a gente faz aqui, gente, parece assim, o mundo acabou, né? Pelo menos, eu vivencio assim, mas eu vejo todo mundo na minha frente quando acontece isso, a pessoa para, parece que o mundo da pessoa para, né? Ela não tudo aquilo que ela estava fazendo, tudo aquilo que ela estava pensando, todo o projeto que ela estava tendo de fazer alguma coisa, acabou, para tudo,
por conta daquela dor. É mais ou menos assim que acontece quando a pessoa tá com uma dor muito aguda emocional. Todo o projeto de vida dela, tudo que ela precisa fazer, todo o querer dela acaba, porque o foco fica totalmente ali naquela dor. Então, é isso que acontece. Eu dei um exemplo assim, que é bem simplório, né? Claro que o dedinho vai passar muito mais rápido, né, do que um processo de depressão, mas a gente vai ter que dar conta disso. E como que a gente dá conta disso? Então, gente, hoje a gente viu aqui que qual é a melhor abordagem para tratar a depressão? Todas, gente, todas, porque a gente trata um indivíduo diante da demanda, né? E essa demanda a gente vai ver no primeiro nível, e qualquer psicólogo vai ver a demanda também. Então não existe essa de, uma é mais pragmática, então vai conseguir psicoeducar os pais, vai conseguir. Não, todas vão, porque a gente é psicólogo, a gente tem atribuições que são regulamentadas pelo nosso Conselho Federal de Psicologia. Então se empodere, a sua abordagem da psicologia clínica, ela é ótima para tratar a depressão e qualquer outra demanda. Então, gente, grande beijo pra vocês e aguardo vocês amanhã, 5 horas da tarde, na nossa VIP Class, tá? Então, aguardo vocês lá, tá? Tchau, gente. Beijão. Até amanhã.